Obrigado, Senhor, por mais um dia que nos deu, um dia tão abençoado, Senhor. Obrigado pelas tuas bênçãos, obrigado por esse ar que nós respiramos. Obrigado, Senhor, pela vestimenta, pela comida, pela moradia. Tantas bênçãos, Pai, que o Senhor tem nos dado. Obrigado e abençoa, Senhor, o planejamento da igreja com a questão dos grupos pequenos. Esteja abençoando, Senhor, cada um que irá participar, também aqueles que não poderão por um motivo ou outro, mas que o Senhor, Pai, esteja usando cada um aqui como instrumento na tua obra. Nos ajuda, Senhor, a deixarmos ser usados por Ti. Nos ajuda a dar-nos sabedoria, entendimento da Tua palavra, para podermos, Senhor, nos empenhar ao máximo em benefício, em prol do Teu reino, Senhor. Nos ajuda para que saibamos como servir, saibamos, Senhor, como agir como Teus filhos queridos, como servos dedicados a Ti. Esteja com cada um, abençoando, Senhor, para que a Tua igreja possa crescer ainda mais. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos agradecidos. Amém. Muito bom estar de volta, né, depois de alguns dias fora. É bom estar em casa, né, em casa mesmo, com os irmãos, e é uma felicidade muito grande. Durante esse período que nós estivemos fora, nós participamos do 16º Congresso Cristão do Norte. Foi no período de carnaval. Então minha mãe estava lá também, minha mãe está aqui hoje, vai passar uns dias com a gente, bem aqui na frente, né? E a gente fica muito contente por ela estar aqui e vai passar uns dias conosco. Estava eu, minha mãe, minha esposa, Felipe também, e nós estávamos participando desse congresso que foi lá em São Luís, né? Na cidade natal, então nós não poderíamos deixar de participar. E lá havia cerca de 300 pessoas participando desse congresso. É um pouco difícil porque é longe das outras cidades que participam, apesar de São Luís não ser norte, mas é mais próximo, né, de participar daqueles congressos lá. E por isso estavam pessoas lá participando. O tema daquele congresso foi Nos Passos de Cristo. E foi um tema muito elogiado, porque muitos de nós, ou todos nós, precisamos aprender como agir nos passos de Cristo. E nós aprendemos a ser como Cristo. E esse período foi um período muito bom, onde nós podemos aprender mais e mais da palavra de Deus. E foi interessante participar, ainda mais olhando 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, que diz: Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Cristo, exemplo maior, deixou esse exemplo de como seguir nos passos dele. E nós estávamos refletindo sobre isso, ouvindo mensagens sobre isso, ouvindo estudos sobre esse tema. E haviam dois palestrantes, dois missionários americanos, o seu James e o seu David Bayles, e eles estavam revezando. Um pregava pela manhã nos cultos da manhã e outro pregava nos cultos da noite. O que estava pregando pela manhã, e nós nem chamamos de James, mas chamamos de seu James, e ele falou sobre Jesus como exemplo de humildade. Ele passou a primeira mensagem falando sobre isso. No segundo dia ele falou em Jesus como exemplo de obediência. E no terceiro dia ele falou Jesus como exemplo de amor. E as mensagens foram muito boas mesmo. E nos fez refletir sobre Jesus como exemplo para cada um de nós. Ele até mandou planos de leitura da Bíblia. Ele tem um vínculo muito forte que ele pega algumas Bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil e vende só preço, só para pagar mesmo, né, o valor daquela Bíblia, não cobra nada a mais, mas ele mandou o plano de leitura, aquele que tem um papel um pouco mais grosso. Algumas pessoas gostam desse plano que é um pouquinho mais grosso, o material do papel. Então, quando terminar o culto, se você quiser esse plano de leitura,
da Bíblia, por favor, pode ficar à vontade, pegue aqui depois, tá? E foi algo que ele mandou. Tinha poucos lá na mão dele, mas ele deu o que tinha. E eu agradeci muito por isso, né? Afinal, nós devemos investir na nossa leitura diária da Bíblia. O outro palestrante, o seu David, ele falou em uma das mensagens dele sobre criacionismo e evolucionismo. Para alguns soou muito estranho, falando sobre nos passos de Cristo e falar com um tema desse. Algumas pessoas talvez não deram tanta importância, mas ele estava falando como defender a nossa fé. Aí deu para prestar muita atenção. Inclusive ele passou alguns sites. Roberto está com o passador, por favor, passe aí no próximo slide. Como você vai responder ou como você vai defender a sua fé? E ele estava falando justamente desses tópicos e passou esses sites www.igrejadecristopará.org.br e tem muita coisa lá para você ler, para você estudar. Também impacto.org.br, outro site muito interessante, já olhei os dois e tem muitos estudos lá. Se você quer aprender a defender a sua fé nessa área, ainda mais para aqueles que estão na universidade, né, aqueles que estão estudando ainda, nós sempre encontramos pessoas que vão estar do outro lado, né, combatendo a fé, ou combatendo não em benefício, mas contra a fé em Jesus Cristo. Então, por favor, anote esses sites, mas no decorrer da mensagem ainda vou falar sobre eles. Pois bem, isso me chamou muita atenção, porque se você olha nas camisas que nós temos aqui, multiplicar para avançar. Esse é o tema desse ano, multiplicar para avançar. Realmente você está voltado para isso, para esse tema desse ano? Um dos trechos usados lá, abra comigo Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses. Um trecho bem conhecido, Filipenses 2, versículo 6. Foi um dos trechos usados para mostrar que Jesus é o nosso exemplo. Filipenses 2, versículo 6. Vou estar lendo na linguagem de hoje. Diz: ele sempre teve a mesma natureza de Deus, mas não insistiu em ser igual a Deus. Ao contrário, pela sua própria vontade, abandonou tudo o que tinha e tomou a natureza de servo. Ele se tornou semelhante ao ser humano e apareceu na semelhança humana. Ele se rebaixou andando nos caminhos da obediência até a morte, e morte na cruz. Por isso Deus lhe deu a mais alta honra e o nome que é superior a qualquer outro nome. E assim, em homenagem a Jesus, todos no céu, na terra e no mundo dos mortos cairão de joelhos e anunciarão publicamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Anunciar publicamente que Jesus é o nosso Senhor. Ainda em versículo 15, continuando, lá no finalzinho do versículo 15, Paulo diz: no meio dessa gente vocês devem brilhar como as estrelas no céu. Versículo 16: entregando a eles a mensagem da vida. Multiplicar para avançar. Você está pronto para brilhar? Você está brilhando? Você está entregando a mensagem da vida para as pessoas? Você está pronto para responder as perguntas que as pessoas lhe fizerem? Eu estava pensando sobre isso, a questão de estar sempre pronto para responder. Eu estava lembrando do tempo que eu comecei na graduação, na universidade,
E parecia que eu sempre tinha que estar pronto para responder sobre muitas coisas. Pessoas questionando sobre problemas físicos, né, problemas de física. Eu sempre tinha que estar pronto para responder como aluno, mesmo não sendo especialista na área. Eu lembro que eu não era muito questionador como aluno. Eu não ficava questionando o professor, não ficava deixando ele no beco sem saída, não imprensava ele na parede. Eu não era muito questionador, mas eu sempre procurava estudar mais para saber como perguntar, para saber entender aquele conteúdo para mim mesmo. Mas agora, como professor, parece que os alunos, mesmo na universidade, não têm mais o senso de preparo. Quando faz uma pergunta sem pé, sem cabeça, que a gente responde, tenta responder para mostrar a educação. Na verdade, na universidade, alguns sabem que alguns professores não têm nenhum pingo de educação e já, né, a gente fala que entra com os pés no peito já, né, botando ali para derrubar, porque a pergunta não é uma pergunta inteligente. Mas, por mais simples que seja a pergunta, eu me esforço para responder aquela pergunta. Também já tive diante de várias bancas, seja de concurso, seja de defesa para algum diploma, e as pessoas sempre estavam lá para testar o conhecimento, fazendo perguntas fáceis, simples, mas também perguntas muito difíceis que eu não sabia responder, mesmo sendo especialista na área. Na vida cristã, nós temos que estar prontos para responder sobre a esperança que há em nós. Devemos sempre estar prontos a responder sobre a esperança que há em nós. Abram comigo em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13 ao 18. 1 Pedro 3, versículo 13 a 18. Primeiro Pedro 3, 13 a 18. Devemos sempre estar prontos a responder sobre a esperança que há em nós. 1 Pedro 3, começando no versículo 13. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se sofrerem por fazer o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem se assustem. Tenham nos seus corações respeito por Cristo e o tratem como o Senhor de vocês. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a fé que vocês têm. Porém, façam isso com delicadeza e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados, porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois o próprio Cristo morreu por vocês, uma vez por todas, ele morreu pelos pecados, um homem bom pelos maus, para nos levar a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. Parece que pessoas aceitam várias ideias em qualquer lugar, menos quando se trata sobre o cristianismo. Parece que elas já estão prontas a perguntar, prontas a questionar sobre o cristianismo. Eu digo isso por experiência própria. E sabe de uma coisa? Nós temos que estar prontos para responder.
Aqui não diz se por um acaso você for formado no curso de teologia e tal, não diz isso. Mas a cada um de nós está prontos para responder. É verdade que a mensagem de Jesus Cristo não se mistura com outras ideias. Realmente não se mistura, porque Jesus disse em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Realmente não vai combinar com ideia nenhuma, porque Jesus é o único caminho, Ele é a única verdade e Ele é aquele quem dá vida. Por isso, irmãos, mesmo apesar de tudo, devemos expressar nossa fé em Jesus. Devemos expressar a nossa fé em Jesus. Em Mateus 28, 19 e 20, Jesus diz: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Talvez muitos esquecem essa segunda parte, quando diz ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E muitas pessoas realmente não ensinam, mas nós precisamos e devemos ensinar a obedecer a tudo o que Jesus ensina. Auxiliados pelo Espírito Santo, como já foi falado na mensagem anterior, sabendo que a eficácia do Evangelho não está, na verdade, no poder de Deus, não está em nós, mas no poder de Deus, nós vamos ver 3 maneiras nas quais nós podemos expressar a nossa fé. Robertinho, por favor, passa aqui você vai só passar aqui, mais um, aperta mais uma vez. Nós vamos ver 3 maneiras pelas quais nós devemos expressar a nossa fé. Primeira maneira, fazendo o bem. Primeira maneira, fazendo o bem. Talvez essas maneiras, meus irmãos, não são como alguns pensam, e não serão. Quando se fala sobre defender, expressar a nossa fé, pessoas querem fazer de uma forma diferente, mas esse texto, em 1 Pedro 3, ele nos ensina maneiras diferentes, nas quais talvez você vai ficar espantado. Mas a primeira maneira é fazendo o bem. Talvez você sofrerá por causa da sua crença, mas a sua vida exemplar dirá muito para as outras pessoas. Talvez você vai ser motivo de chacota, motivo de piada, mas a sua vida exemplar dirá muito para as outras pessoas. E as outras pessoas vendo a sua vida exemplar não poderão dizer nada sobre o Evangelho. Porque se você não tem uma vida como seguidor de Jesus, como servo de Jesus, a primeira coisa que ela vai dizer é: esse daí não é daquela igreja, não é de tal igreja? E aí o nome de Jesus Cristo é que vai ser mal falado, não o seu nome. A pessoa não vai querer nem saber se é o Edvan, se é o Fred, se é o Rafael, mas vai saber que é relacionado à igreja. Mas é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Expressar a nossa fé é fazer o bem, não é fazer o mal, como alguns querem fazer. Exemplo disso, nós temos vários exemplos na Bíblia, mas eu me lembro de um caso, lá em Atos capítulo 3, para aqueles que já conhecem a história,
quando chega Pedro e João, isso era 3 horas da tarde, na hora da oração, e eles foram ao templo. E lá havia um coxo, um homem aleijado, e ele estava pedindo esmolas. Pedro e João não tinham dinheiro ali, mas o que eles tinham, eles deram para aquele homem. E o homem olhou para eles. Pedro disse, versículo 6: Não tenho nenhum dinheiro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Eles fizeram bem para aquele homem. Na continuação, em capítulo 4, depois de pessoas estarem condenando o bem que foi feito, lá em versículo 9, diz o seguinte: Os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como foi curado. Pois então que fiquem sabendo os senhores e todo o povo de Israel que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, o mesmo que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. E eles fizeram bem. E eles defenderam a fé em Jesus Cristo, fazendo o bem, não fazendo o mal, mas fazendo o bem. E lá em versículo 13 diz que os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e João, porque eles sabiam que eram gente simples e sem instrução. E eles reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus Cristo. Gente simples e sem instrução, mas que eles defenderam a fé em Jesus Cristo, fazendo o bem. Jesus é o exemplo maior de alguém que fazia o bem. Se você abre os evangelhos e vê tudo que Jesus fez, realmente ele é um exemplo de fazer o bem. Ainda em capítulo 1, Evangelho de Marcos, na verdade, capítulo 1, versículo 40, conta a história de um leproso. E esse leproso, ele chegou perto de Jesus e pediu de joelhos: Eu sei que se o Senhor quiser, pode me curar. Jesus ficou com muita pena dele, pôs a mão sobre ele e disse: Sim, eu quero, você está curado. Naquele momento a lepra desapareceu e ele ficou bom. Ele ficou bom. Jesus é o exemplo de alguém que fez o bem. Se nós queremos o exemplo de alguém que faz o bem, esse alguém é Jesus Cristo. Porque em 1 Pedro 2,21 diz: Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Não sou eu, não é fulano de tal que vai dar o exemplo maior, mas Jesus Cristo. Ele é o exemplo e ele deixou exemplo para seguirmos os passos dele. Então, se nós devemos expressar a nossa fé, não é fazendo mal, mas é fazendo o bem. Essa é a primeira maneira que esse texto lá em 1 Pedro nos ensina. A segunda maneira, estando o quê? Preparados. Estando preparado, prepare-se para compartilhar sua fé, sabendo no que você crê. Isso é o que diz o versículo 15 de 1 Pedro 3.
Quer ver lá de novo? Versículo 15, na linguagem de hoje diz: tenham nos seus corações respeito por Cristo e o tratem como o Senhor de vocês. Estejam sempre prontos para responder qualquer pessoa que pedir que expliquem a fé que vocês têm. Então nós devemos estar preparados. Se nós devemos expressar nossa fé, temos que estar preparados. Foi feita uma pergunta durante o congresso e o pregador perguntou, justamente com esse enfoque: quem já leu toda a Bíblia? Quem já leu toda a Bíblia? Levanta o braço aí. Quem já leu toda a Bíblia? Parece que nós temos muito trabalho, né? Parece que nós temos que fazer muita coisa. Não é pela falta de leitura que nós estaremos preparados. E até mesmo se você ainda não leu, mas lê diariamente, você já está se preparando, tá? Não quer dizer que para você estar preparado tem que ler a Bíblia toda, não estou dizendo isso, mas é só para mostrar que realmente nós temos muita coisa para fazer. Se eu já estou lendo, preciso continuar a ler. E muitas pessoas que vão questionar, algumas talvez vão saber mais Bíblia do que você. E eu preciso estar preparado, lendo a minha Bíblia. Quem não tem o plano de leitura, está aqui o plano de leitura, não precisa ter desculpa que, eu já li algum livro, mas não lembro o que eu li já. Está aqui o plano para você pegar e marcar. Novamente, aquele site que foi mostrado anteriormente, igrejadecristopará.org.br, é ótimo para você se preparar para defender a fé. Ainda mais quando se fala sobre criacionismo e evolucionismo. Algumas pessoas lá ficaram chocadas pelo tema, mas sabe de uma coisa? O pregador tinha razão. Quando se fala sobre nos passos de Cristo, como é que você vai ensinar os seus filhos? Como é que você vai ensinar pessoas a andar nos passos de Jesus Cristo? E eu entendi o que ele estava querendo dizer, porque na escola onde os filhos estão, e você já deve ter visto isso, lá ensina muita coisa errada sobre criação. Ensina muita coisa errada sobre evolucionismo. Fala sobre evolucionismo, né? E deixa Deus de lado e fala sobre outras coisas. Como é que eu posso estar preparado se eu não estou me preparando? Vão ensinar na escola errado sobre a criação, está lá nos livros. Como é que você vai ensinar o seu filho? Vão falar sobre orientação sexual, e vocês sabem para onde é que as coisas estão andando aí, né? O negócio está complicando, viu? Está complicando cada vez mais. E aí, como é que você vai defender a fé, se você não se prepara para isso? Estão ensinando errado sobre casamento. Como é que você vai estar preparado para falar, para defender a sua fé, quando for falar sobre isso? São assuntos pertinentes, assuntos que estão na mídia, assuntos que estão nas escolas, assuntos que estão nas ruas. Como é que você vai mostrar o verdadeiro ponto de vista, o correto, aquele que Deus quer que você fale, se você não se prepara para isso? E você precisa expressar essa opinião, aliás, essa verdade, não opinião, mas essa verdade. Para isso eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia. A igreja aqui tem 2 planos de leitura. Se você não quer usar nenhum plano de leitura, porque nós imprimimos em uma folha tão fina, está aqui uma mais grossa. Se você quer usar na internet, usa.
para marcar, mas leia a Bíblia. Está preparado. Jesus é o exemplo maior de alguém que estava preparado. Quando você olha Jesus, é aquele caso da tentação de Jesus lá em Mateus capítulo 4, o inimigo também usa trechos bíblicos. E quando você estuda a Bíblia, você também tem que saber quem está falando. Tem ensinamento, a cobra lá em Gênesis 3, versículos 4 e 5, ela diz que ninguém vai morrer. E aí? Eu pego e leio aquele trecho lá, ninguém vai morrer. Está na Bíblia. Mas quem está falando? Para quem está falando? E são perguntas que você precisa fazer quando você está lendo a Bíblia. E se você quer saber mais, depois me procura para falarmos mais sobre isso. 2 Coríntios 3, versículo 5. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Mesmo lendo, a nossa capacidade vem de Deus. E Jesus fala em Mateus 21, 22. E tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Sabendo que é Deus quem nos capacita, se orarmos a Ele, crendo, nós vamos receber, e assim Ele irá nos capacitar para estarmos preparados, mas nós precisamos fazer a nossa parte. A terceira maneira pela qual devemos expressar a nossa fé é sendo respeitoso. Eu disse que as maneiras seriam diferentes daquilo que talvez você pudesse pensar. Eu já tive no meio de discussões lá na universidade e que não era tão respeitoso assim não, né? Tinha hora que a gente perdia a calma, perdia a paciência e não era tão respeitoso. E muitas pessoas não agem de maneira respeitosa. Mas em versículo 16 de 1 Pedro, capítulo 3, diz: não retribua mal com mal, mas seja gentil e cortês ao defender sua fé. Gentil e cortês. Não retribuir o mal com mal. Por isso nós devemos ser respeitosos. Eu sei, isso é difícil fazer. Ainda mais quando alguém é contra o que você está falando. Ainda mais quando alguém fala uma coisa que você não vai concordar. Mas devemos ser respeitosos. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 46. Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Jesus, o exemplo de alguém respeitoso. E os guardas reconheceram isso quando foram lá para prender Jesus. E disseram: ninguém fala como esse homem fala. Com certeza ele não estava xingando, não estava falando coisas que as pessoas não queriam, né, de maneira grosseira. Jesus é exemplo de alguém respeitoso. Lá em 1 Pedro 2, 22 e versículo 23 também, diz que ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando ele foi insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Jesus é o exemplo disso. E nós temos que seguir os passos dele. Nós não podemos contar com a cultura de hoje em dia, que é uma cultura de tolerância, onde tudo é permitido. Desde que não vá contra a minha fé, tudo é permitido. Mas podemos nos esforçar para, de maneira respeitosa ainda, apresentar a nossa fé em Jesus para as outras pessoas. 1 Pedro 4,16, mas se padece como cristão, não se envergonhe,
mas, ou antes, glorifique a Deus nesta parte. Eu podia passar mais tempo falando, mas que você leve esse ensinamento para casa. Devemos expressar a nossa fé. E esse texto de 1 Pedro 3, de 13 a 18, ensina maneiras como expressar a nossa fé. Primeira, é fazendo o bem. Se nós vamos expressar a nossa fé, multiplicar para alcançar Natal para Cristo, é fazendo o bem a qualquer pessoa que seja. Segunda maneira é estando preparado. Eu não vou avançar se eu não estiver preparado. E os grupos pequenos vão nos ajudar em muito nesse preparo. E muito mesmo, né? Se você já não participava de um estudo, né, particular ou em grupo com outros irmãos, essa é uma excelente oportunidade para você estudar e aprender mais sobre a palavra de Deus. Se você não faz parte de nenhum desses estudos, o Robson faz estudo aqui, eu faço estudo, o Roberto, Osmildo, muitas pessoas fazem estudos. Se você não participa de algum momento desses, mas pegue o horário de funcionamento, o horário dos grupos pequenos, porque vai nos ajudar a estarmos preparados para expressarmos a nossa fé. E a terceira maneira, que talvez é diferente daquilo que todo mundo faz, é sendo respeitoso. Não é sendo arrogante, sendo mal educado, que nós vamos expressar a nossa fé. Porque nós devemos expressar a nossa fé. Agora, de acordo com essas maneiras que a palavra nos ensina. Amém? Vamos ter um cântico agora e depois do cântico teremos a oração.